Nós vamos conversar agora com o Luiz Carlos Vedramin Júnior, que é vice-presidente da ARPENSP, Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, e da ARPEN Brasil. Luiz Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, Luiz Carlos, os cartórios, eles estão mais atualizados do índice de mortes e doenças mortes por doenças respiratórias em março em relação de 2020 em relação a março do ano passado, indicando o número do aumento de mortes por pneumonia em 2020. Pneumonia é uma das consequências mais graves do coronavírus. Eu queria saber se há algum indício de subnotificação também da causa das mortes aqui no Brasil, porque a gente sabe da subnotificação em relação aos que foram contaminados por uma carência de exames. Mas em relação às mortes, vocês têm algum indício diferente dos dados oficiais? Lembrando que o Brasil teria 1.241 mortes por Covid-19. Os cartórios de registro civil no Brasil, eles criaram uma plataforma de transparência, né? Até para dar mais, para chegar a essas informações que são tabuladas, que são armazenadas no momento do registro do óbito de toda a população brasileira. Então, eu queria até explicar que a metodologia utilizada pelo portal da transparência, até para deixar claro como são feitas esses levantamentos de informações. Quando no falecimento de uma pessoa, é emitido um documento pelo médico, chamado declaração de óbito, onde o médico atesta o nome, idade, sexo da pessoa e principalmente a causa da morte do indivíduo. E com esse documento, com essa informação, a família que lavra o óbito, né, por meio do qual se expede a certidão de óbito, né, onde estão essas informações importantes e como sempre foi feito no Brasil e no mundo também. E o portal da transparência, o que ele faz? Tá? Ele faz somente uma análise quantitativa destas informações. Hoje o portal tem várias informações. Ele tem informações de óbitos com insuficiência respiratória, óbito com pneumonia, e ele sempre faz um comparativo com o ano de 2019. Então, só como referência aqui, para a gente chegar nesses dados, no dia 1º de janeiro de 2020 até 31 de março, então fazendo o primeiro trimestre de 2019 comparado com o primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um aumento, né? Nós tínhamos em 2019 44.263 e esse ano 45.605 no caso de pneumonia. Mas assim, nós não temos esse papel de fazer uma análise de aumento. Pode existir vários outros aumentos, né? A associação, assim, que reúne os cartórios, só tem uma preocupação da transparência e de chegar ao conhecimento de toda a população do que está acontecendo nos registros de óbito de toda a população do Brasil. Esse é o maior objetivo. Perfeito. Agora a participação do Marcelo Matos. Olá, Denise. Olá, senhor Luiz Carlos. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Esse levantamento realizado pelos cartórios na avaliação do senhor dá a dimensão real da pandemia, porque muita gente, claro, ainda não leva a sério, infelizmente, esse detalhe, essa mortalidade, e os números são, de fato, mais reais? Então, os números são aqueles que constam na certidão de óbito de toda a população. Então, todo indivíduo que falece no Brasil, obrigatoriamente é necessária a lavratura de um óbito, de um registro de óbito, e desse registro de óbito nós fazemos a totalização das causas de morte, por insuficiência e pneumonia. Durante a semana nós iremos também agregar outras informações para que possa fazer uma análise melhor disso, né? Mas assim, ainda, como o volume, assim, a diferença não é uma diferença significativa, eu acho difícil ainda a gente chegar numa análise desta, né? Até porque, para que a gente consiga pegar uma diferença na curva, é um volume muito grande, né? Até para vocês verem, são 45 mil registros de pneumonia no Brasil. Então, se a gente falar
em 10%, são mais de 4 mil registros de óbito, vamos falar assim, Covid. Eu acredito que não é isso, né? Então, assim, para a gente conseguir pegar mesmo uma subnotificação, não é minha especialidade, inclusive, quero deixar muito bem claro aqui, teria que ter uma diferença muito maior ainda, né? Porque o volume de mortes com causas respiratórias é um volume alto, né? Então, se você comparar com o número de registros no Brasil. Então, se a gente faz uma média de 1,3, 1.300.000, mais ou menos, óbito por ano, nós vamos dar 100 mil, 300 mil óbitos no trimestre, um pouco mais de 300 mil óbitos no trimestre. Então, 45 mil óbitos dá um bom volume no número de óbitos que acontece no Brasil. Senhor Luiz Carlos, eu gostaria que o senhor falasse do funcionamento dos cartórios. A gente sabe que atividades aí essenciais estão sendo mantidas, mas como a população pode ter acesso durante a pandemia aos serviços oferecidos pelos cartórios? Então, no estado de São Paulo, tá, especificamente, os cartórios estão todos abertos, né, principalmente os cartórios de registro civil, como não tinha como ser diferente, até porque nós precisamos, né, lavrar esses registros de óbito, os registros de nascimento, mas todos eles estão com um sistema de atendimento totalmente diferenciado, proibindo aglomerações, facilitando os agendamentos com hora marcada, fazendo atendimentos à distância. Nós também, eu gostaria de aproveitar aqui para deixar um aviso para a população de modo geral, que qualquer pessoa, se precisar de uma segunda via, de uma certidão de nascimento, casamento, óbito, qualquer ato do registro civil, pode procurar o site registrocivil.org.br, que é o site oficial dos cartórios de registro civil do Brasil, e lá, por meio do qual você consegue qualquer certidão de registro civil do Brasil inteiro. Tá? Também, quem gostaria de acompanhar mais por perto as informações do registro civil por meio do portal da transparência, também poderá acessar transparência.registrocivil.org.br, por meio do qual nós fazemos publicação de todas as informações do registro civil. E o senhor Luiz Carlos, de qualquer modo, tem essa divergência em relação aos dados, o aumento do número de mortes por pneumonia nesses registros aí dos cartórios. Agora, no caso de os exames depois comprovarem alguma coisa diferente, isso já aconteceu, a gente já tem relatos que era o contrário, que as pessoas morreram de outras causas que não de Covid-19. Tende a haver essa retificação depois? Então, pode. A família pode solicitar essa retificação, é possível fazer de forma administrativa diretamente no cartório, mas na prática a gente vê quase que não aparece isso. Então, assim, nos números que chegam para o cartório, ele não vai refletir. Na prática a gente vê muito pouco acontecer essa volta para essa retificação. Tá? Você tem essa mesma situação no nosso painel também, onde ele faz um acompanhamento dos casos confirmados e suspeitas de morte, né? Então, hoje, nós já estamos, deixa eu só confirmar aqui, nós já estamos com 1.392 casos confirmados ou suspeitos de morte com Covid. Né? Então, esses números são divergentes com a Secretaria? Sim, são divergentes porque eles têm outra metodologia. Então, eles apuram, ele consta de uma forma também totalmente transparente as informações que constam na certidão de óbito. Toda vez que consta uma expressão Covid na certidão de óbito, ela é totalizada no painel da transparência. Perfeito, nós conversamos aqui com o Luiz Carlos Vendramin Júnior, que é vice-presidente da ARPENSP, Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, e da ARPEN Brasil. Senhor Luiz Carlos, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição.